Quarta-feira, 9 de outubro de 2019, quem fala aqui é Bruno Lima Rocha para o Jornal dos Trabalhadores, da Cracon Catarinense, Portal Repórter Popular, Rádio Com de Pelotas, Rádio Noroeste, Rádio Democracia de Campinas, Portal Brasil de Fato e mais de 1,5 de emissoras comunitárias de nosso país. Essa coluna acompanha as colunas da semana passada, quando houve o decreto no Equador pelo governo do traidor Lenin Moreno. Por que traidor Lenin Moreno? Porque o presidente equatoriano, essa velha história, né? Foi eleito com um programa, se propondo a derrotar o candidato dos banqueiros, que era o candidato banqueiro, que era o seu rival na eleição equatoriana, e terminou aplicando o programa econômico inteiro do rival, e ainda perseguindo o seu anterior grupo político, que ele chama de correísmo, ou os correligionários de Rafael Correia, que está no exílio na Bélgica, por acaso. E esse infeliz, para bater meta de superávit por determinação do FMI, cortou os subsídios de derivados de petróleo, o que implicaria, se a medida for levada a cabo, um aumento de 100%, por exemplo, no diesel. E ao aumentar o diesel, aumenta tudo, porque toda a cadeia do agro depende do diesel, por exemplo, e também no transporte urbano. O desenrolar dos fatos parecia que o governo de Lenin Moreno, com o apoio das Forças Armadas, da Polícia Nacional, porque ela tem uma Polícia Federal ostensiva, como tropas ostensivas de controle interno, ia dominar a situação e decretar um estado de exceção. Seria uma prévia a um estado de sítio. Só que a CONAIE, a Confederação das Nacionalidades Indígenas Equatorianas, foi à luta e aderiu ao protesto e convocou uma greve geral para 9 de outubro, justamente quando se grava essa coluna. A resposta anterior, na terça 8, foi o chamado toque de recolher em lugares próximos a prédios públicos ou sedes de governo. Governação na distribuição do poder interno equatoriano equivale para nós a governos de estado, e vários grupos étnicos que são filiados à CONAIE tomaram edifícios de governos estaduais, como se aqui, por exemplo, no Brasil se tomassem sedes, palácios de governos estaduais. Como se não bastasse isso, na terça-feira, dia 8, Lenin Moreno mostrou a que veio e para que serve e saiu correndo de Quito, que fica na região andina, e foi para Guayaquil. Levou o governo para Guayaquil, cercado de militares, fez um pronunciamento ridículo, patético, com 4 milicos atrás, Marinha, Força Aérea, Exército e Polícia Nacional. E 2 aspones de um lado e outro de outro. É muito curioso ver o pronunciamento do traidor Lenin Moreno, porque os seus asseclas nem piscavam, tentando ficar sério, mas com o olho arregalado, porque um governo nacional saiu correndo. Para piorar o quadro, aí é tristeza mesmo, vários países da América Latina respaldaram as medidas pró-FMI do governo de Lenin Moreno, incluindo a República do Bananistão, com o presidente Jair Messias Bolsonaro, aquele que dispensa comentários e apelidos, porque basta ele abrir a boca que já entendemos para que veio e quem é a criatura. Mas não foi só. O presidente Martín Vizcarra do Peru, por exemplo, nessa onda lavajatista lavajateira, deu respaldo também às medidas pró-FMI do governo equatoriano, que traiu a população porque foi eleito com um programa e aplicou outro. É a velha história, né? A política profissional é uma fábrica de traidores de classe e povo. Por fim, o que vale comentar é que os argumentos que circulam através do governo ambulante equatoriano, o governo caicai equatoriano, de que trata-se de um golpe de Estado articulado desde Caracas, Venezuela, por emissários de Rafael Correia e companhia, isso não procede. Por quê? Porque a relação da CONAIE com o chamado correísmo, ou de Rafael Correia quando era presidente com a Confederação Indígena, é muito tensa, se não falar que ela é péssima e horrorosa. A unidade se dá na rua entre a esquerda equatoriana e as bases indígenas, com ou sem o correísmo, em função da luta contra esse decreto. Se a CONAIE conseguir derrubar o decreto e o governo vir a cair, porque esse governo não governa mais, agora é tudo ou nada, será o 4º presidente traidor que a Confederação Indígena
lidera o movimento popular equatoriano para derrubar, destituir do poder usurpado. Então, para variar um pouco, né, trata-se de uma fábrica de mentiras, de um governo covarde, vem de pátria, que sai correndo da capital histórica do seu país e atende os desígnios do FMI para ferrar de vez com o seu povo. Ainda bem que lá tá dando para virar, isso não é fruto de nada espontâneo, não é uma convulsão social, não é uma situação, uma catástrofe social, muito pelo contrário, é fruto de, para variar um pouco, muita luta e organização. Quem falou foi o Bruno nesse dia 9 de outubro, data da morte do companheiro Ernesto Che Guevara.